Pode ir? Pode ir. Certo. Olá, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus, para estudarmos, para nos incentivarmos a fundamentar a nossa fé. Bom, espero que você tenha um excelente domingo. Eu espero que você tenha tido uma excelente semana. Bom, e como antes, a primeira coisa que você precisa fazer, se você não fez, você vai clicar aqui em cima, você vai entrar no canal da nossa igreja e vai assistir as aulas anteriores que você não assistiu. E eu queria aqui dar um recado importantíssimo, que é que você assista todas as aulas até o fim, que você comece a aula, que você separe um tempo para poder assistir essa aula, para que você assista ela por completo, para que todo o raciocínio, todo o ensino possa ser absorvido e para que você não adquira conteúdos pela metade. Isso é muito ruim. Importante também que você aqui deixe uma curtida, que você siga o nosso canal aqui da igreja. Isso é de fundamental importância para o nosso engajamento aqui. Bom, como a gente fez na aula passada, aqui eu também vou fazer um resumo das outras aulas para você que não assistiu, possa ver aqui o que foi discutido e também se interesse, possa gerar algum tipo de curiosidade em você. Bom, a primeira aula a gente fez uma introdução a respeito da pós-modernidade, que é um tema que a gente está trabalhando agora, né, nessa série de aulas, onde a gente falou a respeito do pluralismo ideológico, onde a gente falou a respeito do relativismo, sobre como isso afeta a nossa fé. Na segunda aula, pautado no contexto de Daniel, nós falamos sobre a importância de nos mantermos firmes e continuarmos caminhando, confiando em Deus, apesar das resistências, apesar das perseguições. E na terceira aula, o tema foi estar no mundo, mas não ser o mundo. Como nós não devemos abrir mão da nossa verdade, mas ainda assim transformar as realidades onde nós estamos inseridos. Bom, e a aula de hoje, o tema que foi proposto no nosso material é a influência da pós-modernidade na música. Bom, aqui nós vamos falar a respeito de música, mas eu gostaria que a gente pensasse num contexto mais amplo, num universo mais amplo, em que a gente vai discutir nos pontos nessa aula de hoje. Bom, lá em Gênesis 4:21, a Bíblia traz Jubal, num texto onde fala da descendência de Adão, e fala lá quando, na verdade, nos dá a entender que Jubal foi aquele que criou todos os instrumentos de corda e de sopro. Bom, a música é uma arte, né? Uma expressão da arte como várias outras, e é algo que está intimamente relacionado com as nossas emoções, que está intimamente relacionado com a nossa alma. É algo que está presente na nossa vida, mesmo que a gente não queira que esteja. Em todo momento, seja andando na rua, seja assistindo um comercial, um filme, a trilha sonora, ou mesmo você que tem um grande apreço por essa arte e isso faz parte da sua vida de maneira quase que como comer e beber. Bom, a arte em si, não só a música como várias outras, ela é uma expressão da vida. Com certeza a vida seria mais triste se não houvesse música, pelo menos para mim. Se não existisse música, com certeza a vida seria quase que deprimente, sendo um pouco exagerado. Com certeza é algo que alcança os nossos sentimentos, nos traz lembranças de pessoas, nos traz lembranças de momentos, nos traz lembranças de lugares, e ela consegue expressar qualquer tipo de sentimento que existe na natureza humana. Pode ser tristeza, pode ser alegria, pode ser um sentimento de contemplação, que é muito utilizado nos louvores, pode ser um sentimento de quebrantamento, de afago, um sentimento de conquista. A música pode alcançar todos os nossos sentimentos e ela tem um poder inegável. Nós não podemos ter a música e a arte, a expressão da arte, como um simples entretenimento. Apesar de servir para entretenimento, ela vai estar muito mais relacionada com a nossa vida, ela vai estar muito mais ligada com a nossa vida do que nós podemos imaginar. Bom, e como todo tipo de arte, ela é criada
para expressar um tipo de valor, expressar um conceito, expressar uma convicção, relatar a realidade. E como a gente disse, é algo muito poderoso e ela pode influenciar como nós pensamos e ela pode nos alimentar o nosso coração e a nossa alma. Bom, aqui eu queria deixar pontualmente para vocês o texto base de hoje, que está em Filipenses 4:8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Bom, o tema música, né, e principalmente a música na pós-modernidade, ela nos traz a uma temática bastante inserida na nossa discussão há muito tempo da igreja, que é a respeito da dicotomia entre o sagrado e o profano, o sagrado e o secular. Essa é uma discussão que particularmente, como a gente vai ver aqui também no decorrer da aula, eu não sou muito adepto da tê-la, mas eu acredito que muitos de nós pode ter essa dúvida sobre se o cristão pode ou não escutar música secular. Esse é um questionamento muito recorrente no nosso meio e nós vamos discutir ele mais num segundo momento, porque num primeiro momento, como eu disse, a respeito desse panorama mais genérico, eu queria falar a respeito de algo que é: Jesus é um mestre da moral? Bom, na história da nossa igreja, esse erro foi cometido, como por exemplo o evangelho social norte-americano, que foi muito popularizado ali em 1857, no século de 1800, 1900, que foi popularizado por o Charles Sheldon, com um livro que foi best-seller, vendeu mais de 50 milhões de exemplares, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Bom, meu objetivo aqui não é falar mal desse livro, mas é a respeito de um entendimento que correu e que corre muitas vezes no nosso meio e que ele precisa ser discutido. Bom, assim, esse evangelho, ele é tipicamente liberal, algo que a gente já comentou na aula passada e que você pode estudar em casa sobre a teologia liberal. E resumidamente, o que ele fala? Que seguir a Jesus é simplesmente observar um código moral, um código de comportamento, através de uma especulação das virtudes éticas de Jesus. Bom, aqui ele reduz o evangelho e o cristianismo a mero comportamento, a mera reprodução de comportamento. E isso não é correto, porque mesmo quem não é cristão pode seguir os padrões morais cristãos de Jesus. Por exemplo, na Alemanha no século XIX, Nietzsche, um filósofo que é ateu militante, criticava muito a comunidade intelectual, porque apesar deles serem completamente céticos e negarem a existência de Deus, eles tinham um apreço muito grande pelos padrões morais, eles tinham um zelo muito grande pelos padrões morais cristãos. E Nietzsche rebatia isso com muita veemência, né? Um outro escritor, C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, e aqui eu queria deixar então, como na aula passada, uma sugestão de leitura, é um livro apologético. É uma sugestão de leitura muito boa para você ler, apesar de ter uma leitura muito densa. Ele é um livro que eu diria quase que imprescindível para qualquer cristão. Ele fala que seríamos muito tolos em colocar Jesus como um mestre da moral, apenas. Principalmente em análise do contexto histórico em que ele vivia e a respeito daquilo que consta na Bíblia, a respeito dos testemunhos da vida de Jesus. E a gente pode ver hoje algo que é muito recorrente em várias religiões e várias filosofias de vida que surgem, onde as pessoas não negam a Jesus. Elas colocam Jesus até num patamar elevado de um mestre,
de um mestre que ensinou uma filosofia de vida com padrões e condutas de vidas até mesmo necessárias, mas elas negam a Cristo, negam seu caráter divino, negam que Ele é o nosso Salvador, o único Redentor das nossas vidas. E nós não podemos fazer isso, reduzir Jesus e o cristianismo a mera conduta, a mera padrão de conduta. E aqui eu não estou dizendo, veja, que não existe uma ética cristã, existe essa ética cristã, mas nos dizeres de Robert Hamilton Kelly, que é um teólogo pastor metodista, ele diz: os apóstolos e seus seguidores não imitavam os exemplos morais da vida de Jesus, mas o ato síntese de crucificação, o Cristo crucificado em sua atitude de autossacrifício. Bom, isso tudo quer dizer que Deus não nos chama apenas para reproduzirmos comportamento. A obra de Jesus é muito maior do que isso. A obra de Deus para as nossas vidas é muito maior que isso. Na verdade, Ele nos dá uma nova natureza, para que a gente seja coparticipante da natureza de Cristo. Isso é muito mais profundo do que simplesmente reproduzir comportamento. Jesus nos chama muito mais do que fazer apenas do que Ele fez. Ele diria que a gente iria fazer muito mais. Ele nos chama para ser o que Ele é. Ele nos dá uma nova natureza, diferente da nossa natureza pecaminosa, contaminada. Ele nos dá o seu Espírito, e ao morrer na cruz, Ele nos justifica e nos dá a possibilidade de sermos como Ele, de sermos Cristo. Cristo é Jesus e a igreja, Jesus a cabeça e a igreja como forma de uma mesma pessoa, e podemos traduzir isso como uma mesma consciência. Bom, e por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós cristãos tentamos, numa busca incessante de saber o que devo ou não devo, o que eu posso ou não posso fazer, numa tentativa sempre de salvar a nós mesmos. Nós queremos fazer coisas para salvar a nós mesmos. Nós pensamos que precisamos ser santo, porque sendo santo eu serei salvo. Mas a realidade é que nós não devemos fazer coisas a fim de receber um favor de Deus, porque esse favor é imerecido e já nos foi dado antes. O nosso desafio agora é revelar a natureza que já nos foi dada. Então eu não faço algo para ser, mas sendo eu faço. Porque sendo santo, eu tenho atitudes que revelam a minha identidade e a minha natureza, e não fazendo coisas para que eu receba essa identidade e receba essa natureza. A gente precisa dar esse clique e inverter as coisas. Bom, e é nesse intuito, falando a respeito de consciência, que Paulo traz aquele versículo bastante conhecido na primeira carta para a igreja de Corinto, no capítulo 6, versículo 12, que ele diz: que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Bom, aqui ele deixa claro que sermos redimidos, que fomos redimidos pelo pecado. E ele traz um contexto de liberdade do cristão, de que nós somos livres para fazer todas as coisas, e que na verdade a partir do momento que nós fomos salvos, nós não vamos perder a nossa salvação, e que nós vamos ser redimidos e perdoados por todos os nossos pecados. Contudo, a gente precisa entender algo. Jesus não veio apenas para nos livrar da condenação do pecado, mas Ele também veio para nos livrar do poder do pecado sobre as nossas vidas. Mesmo depois de convertermos, nós podemos continuar tendo hábitos, o pecado como hábito em nossa vida.
Nós podemos continuar pecando e podemos continuar sendo dominados pelo poder do pecado, usando da nossa liberdade para fazer isso. Mas o que ele está dizendo é que em toda e qualquer situação existe uma natureza, existe uma consciência de uma pessoa que é Cristo que faz parte de nós. E a partir dessa consciência, a partir de um exercício onde eu coloco aquela conduta, aquela decisão dentro de uma bolsa de princípios e valores do reino, de uma consciência, eu vou conseguir responder a toda e qualquer pergunta se devo ou não devo. E é por isso que a Bíblia, o Evangelho, ele é atemporal. Ele não é a respeito simplesmente de um código onde visa legalizar ou visa abarcar todo e qualquer comportamento humano a fim de dizer se você pode ou não, mas é uma consciência onde em toda qualquer situação eu posso fazer uma avaliação e ver se aquela conduta ela se encaixa, ela está de acordo com aquela natureza, se ela revela a natureza de Deus, que é santo, se ela está em compatibilidade com a minha consciência, se aquela conduta me aproxima, me leva a um novo nível de maturidade com Deus, se ela contribui para o meu relacionamento com Deus e a expressão desse relacionamento para o próximo como testemunho. E esse é o nosso parâmetro. E a gente precisa entender que, apesar de fazermos parte de uma mesma natureza, fazermos parte dessa mesma pessoa, termos todos essa mesma consciência, nós temos expressões diferentes disso. Expressões diferentes, com personalidades diferentes, e por isso que muitos de nós gostam de black music, muitos de nós gostam de worship, por exemplo, dentro da igreja, mas todos nós temos a mesma consciência que permite nos dar esse discernimento sobre qualquer situação e sobre, como a aula de hoje, se devemos ou não, por exemplo, ouvir música secular, ouvir música do mundo. E do mundo a gente já discutiu isso na aula passada. E aqui a gente chega no nosso segundo ponto. Bom, mas antes que a gente prossiga, precisa a gente entender que não é apenas a música é apenas uma expressão da arte. Nós precisamos ter um contexto mais geral nisso. Nós precisamos pensar a respeito de qual filme nós consumimos, qual a literatura que nós temos consumido, qual a série que nós temos assistido, qual o documentário, seja qualquer expressão de arte. E nós precisamos fazer esse questionamento, nós precisamos abarcar nisso tudo. Bom, e essa pergunta é bastante recorrente e eu acho que é interessante, apesar de que muitas pessoas falam que isso não deve, que isso a gente precisa discutir isso. Eu acho que muitos de nós temos esse questionamento e eu gostaria de trazer ele aqui na aula de hoje como uma forma de discussão. Bom, e a primeira coisa aqui que a gente precisa fazer é a distinção que já começa de um preceito errado, né? O que é música do mundo e o que é música cristã? Como é que a gente consegue definir isso? Bom, a gente poderia definir que música do mundo então é pelo autor, ou seja, aquela pessoa que não é crente. Então, se a gente partir por esse pressuposto, a gente não vai ler a respeito de coisas que não foram feitas por cristãos, a gente não vai comer num restaurante onde a cozinheira que está produzindo aquela comida não seja cristã, eu não vou usar roupas, eu não vou andar no ônibus, eu não vou fazer nada que seja feito e produzido por pessoas que não professam a nossa fé. Bom, e aí isso fica muito vago, né? E a gente poderia então dizer o contrário disso, que música cristã é aquela feita por alguém que se diz crente. Contudo, a gente precisa ter um cuidado enorme, que muitas músicas que são rotuladas como músicas crentes, elas não expressam os valores do reino que nós estamos inseridos. Por exemplo, músicas no nosso meio que fazem uma exaltação do eu, onde um dia eu estive por baixo, mas depois eu vou estar por cima, e quando eu estiver por cima eu vou rir e eu vou pisar na cara daqueles que me maltrataram, que desacreditaram. Isso não expressa os nossos valores, isso não expressa a nossa consciência cristã, apesar de estar inserida ou estar denominada como uma música cristã gospel. Bom, outro aspecto
seria a intenção do autor da música. Bom, é muito subjetivo isso, né? Porque a gente não conhece o coração de quem fez. Porque apesar dele falar uma música, né, que vai falar a respeito da contemplação de Deus, a intenção do autor pode ser autopromoção. Isso pode com certeza acontecer, e pelo contrário, um descrente, por exemplo, pode se maravilhar com a natureza, com a ação da graça comum na vida dele, a respeito de coisas da alma dele, e ele pode fazer uma música que a intenção dele não é glorificar a Deus, mas a música dele não vai contra nenhum dos nossos preceitos cristãos. Então nós não podemos definir isso. Bom, e se a gente então pode falar a respeito de algo para te guiar a respeito dessa pergunta, é ter o conteúdo da música. A gente precisa prestar atenção a respeito do conteúdo da música, eu digo letra, e não vou dizer a respeito de ritmo, porque existem vários ritmos, existem várias formas, existem ritmos que servem para expressar determinados sentimentos, alcançar certas áreas no nosso coração, e aqui eu não vou entrar nesse mérito, mas existe o conteúdo da música, e algo completamente explícito, algo completamente importante em uma música, e que nós devemos observar se a letra instiga valores e princípios do reino, se essa música ela tem um conteúdo que está de acordo com a nossa consciência, de acordo com os fundamentos da nossa fé. E essa avaliação ela é completamente individual e possível a cada um de nós. Porque seria impossível a gente catalogar todas as músicas do mundo e dizer essa você pode, essa você não pode, porque não é simplesmente, como eu disse aqui reforçando, uma questão moral apenas de comportamento. É uma consciência, é uma natureza em que nós fazemos parte. E a gente precisa, desse modo, como somos indivíduos com personalidades diferentes, com expressões diferentes de uma mesma natureza, é que determinadas músicas vão te remeter a lembranças e a lugares e a sentimentos, vão acessar o seu coração e a sua mente de uma maneira diferente da minha. Bom, existem músicas em que você vai se lembrar a respeito de uma época em que você estava completamente inserido em um contexto onde você estava constantemente pecando, e aquela música vai te dar vontade para voltar nesse lugar. Às vezes música onde vai, nossa, que vontade de estar numa festa, que vontade de usar drogas, ou uma música que vai te levar a um ambiente de violência, que vontade de agredir alguém. Isso acontece. Músicas que vão te levar a um lugar de completa distração, porque isso é uma experiência pessoal sua, uma lembrança individual da sua vivência. E aí eu digo para você, isso, ouvir essa música para você vai ser algo completamente, como eu posso dizer, errado, vai ser algo que não é proveitoso, que é algo que a sua consciência, algo que você não deve, algo que não convém para você, mas essa realidade talvez não vai se aplicar a mim. E é esse o parâmetro que a gente tem que ter. E aqui eu queria fazer duas ressalvas, que talvez você seja novo na fé, como eu disse. Talvez você acabou de aceitar Jesus, você tem mais dúvidas do que certeza. E aí eu digo para você, você não vai escutar músicas que te afaste de Deus, você não vai ler livros que vai te gerar mais dúvidas do que convicção. Você não vai assistir filmes que vai te gerar mais dúvida do que convicção. Eu te aconselho a estar perto de músicas que te aproximem de Deus, que te fundamente a sua fé, de ler livros, assistir filmes que respondam os seus questionamentos e não gere mais dúvidas. E precisamos discernir então tudo aquilo que alimenta o nosso coração e a nossa alma, através dessa consciência que nós temos. E assim nós vamos conseguir discernir em toda e qualquer situação, seja nosso relacionamento com a arte, ou seja nas nossas decisões da nossa vida, qual a decisão que devemos tomar. E principalmente, qual é a decisão que manifesta a natureza santa, porque vós sois santos.
Então não faço coisas para que seja santo, mas sendo santo, faça coisas que revelem essa natureza, a fim de que o mundo veja, a fim de que o mundo possa contemplar a face do nosso Pai amoroso através da sua vida. E bom, como a gente disse, a música pode influenciar no nosso comportamento. Aristóteles fala, né, um filósofo grego bastante importante, diz que a música tem o poder de formar a personalidade e o caráter. Isso é o poder da arte. Ela é um instrumento utilizado dentro da igreja. Nós utilizamos os louvores para gerar sentimento, para acessar o seu coração. E se tem esse poder de nos aproximar, de nos levar a um lugar de contemplação, com certeza o universo é uma verdade. A música pode nos influenciar de uma forma completamente negativa, seja na nossa fala, e aí Paulo traz em Efésios 5,4, para que nós não usemos palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, porque isso não convém a vocês. Não é que não pode, mas não convém. Pode, como a gente disse, o nosso comportamento que vai inserir em nós valores, onde nós vamos estar absorvendo valores, conteúdo, vamos estar nos sujeitando a uma consciência que está completamente em dissonância com o reino que nós servimos, que vai influenciar nós de uma maneira negativa. E aqui, para finalizar, como um texto para você ter meditação durante essa semana, é lá em 1 Coríntios 10, 23, em que o título do texto é Os Limites da Liberdade Cristã. E lá, eu não vou lê-lo aqui, eu espero que você leia em casa, e eu te desafio a isso, para que você medite nesse texto, para que você mastigue esse texto, para que você digira esse texto. Mas lá Paulo fala a respeito de 4 princípios para a liberdade cristã. No versículo 23, ele fala a respeito da edificação acima da gratificação. No versículo 24, ele vai falar a respeito dos outros acima de nós mesmos. Como a gente disse, a importância da nossa relação com o outro e da nossa vida manifestar ao outro a salvação. Essa é a nossa missão no mundo. Versículo 25 e 27, a liberdade acima do legalismo. E versículo 28 e 30, a condescendência acima da condenação. Bom, aqui eu te dei um panorama a respeito desses princípios. Aqui Paulo fala a respeito de consciência, que é o que nós discorremos durante essa aula, e é importante que você, então, durante essa semana, possa fundamentar sua fé nisso. Aqui nós não estamos discutindo a respeito de coisas pontuais, mas de coisas essenciais do cristianismo e da fé que nós professamos, e que nós precisamos estar fundamentados, solidificados nisso, para que a gente venha a ter uma conduta que manifeste verdadeiramente a natureza que foi nos dada por Jesus Cristo. Bom, espero que vocês tenham uma excelente semana. Espero que essa aula possa ter gerado alguma curiosidade no seu coração, e espero do fundo do meu coração que você possa fundamentar a sua fé, que você possa crescer e amadurecer na sua fé. Bom, fiquem com Deus e que Ele nos abençoe.